O título da mensagem de hoje é uma pergunta. Você segue o verdadeiro Jesus? Existe uma maneira simples para saber se alguém tem o verdadeiro Jesus ou não. O verdadeiro Jesus, eu quero dizer, daquele que está na Bíblia Sagrada. Não o Jesus de algumas determinadas seitas, como, por exemplo, o mormonismo. Tem um Jesus que é irmão do diabo. Nem o Jesus das Testemunhas de Jeová, que infelizmente é um anjo chamado Arcanjo Miguel. E certamente nem aquele da nova era, que é simplesmente um homem dotado de uma consciência divina. Nós podemos orar e conversar com Jesus da Bíblia. Nós encontramos na Bíblia, no livro de Atos, capítulo 7, versículo 55. Para frente, nós vamos orar essa conversação que Jesus manteve com os seus discípulos. Diz o texto bíblico: mas ele, estando cheio do Espírito Santo, fixando os olhos no céu, viu a glória de Deus e Jesus que estava à direita de Deus. E disse: eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem que está em pé à mão direita de Deus. Mas eles gritaram com grande voz, taparam seus ouvidos e arremeteram unânimes contra ele. E expulsando-o da cidade, o apedrejavam. E as testemunhas depuseram os seus vestidos aos pés de um mancebo chamado Paulo. E apedrejaram a Estevão, que em vocação dizia: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. E pondo-se de joelhos, clamou com grande voz: Senhor, não lhes impute este pecado. E tendo dito isto, adormeceu. Então Estevão era um dos primeiros cristãos que estava sendo perseguido, mas aqui ele coloca sua posição ao lado do Senhor Jesus Cristo. E nós lemos mais na Bíblia, por exemplo, no Evangelho segundo João, capítulo 20 e versículo 28, que Jesus também é chamado Deus na Bíblia Sagrada. João 20, versículo 28. Diz assim o texto sagrado: ora, Tomé respondeu e disse-lhe: Senhor meu e Deus meu. Quer dizer que estava conversando com Jesus, como vemos nos versículos precedentes, e agora, no final, ele usa esta expressão: Senhor meu e Deus meu. E isso também é encontrado em Hebreus capítulo 1 e versículo 8. Nós lemos a seguinte declaração: e quando outra vez introduz, estou lendo o versículo 6, para chegar ao 8, introduz no mundo o primogênito e diz: e todos os anjos de Deus o adorem. E quanto aos anjos diz: o que de seus anjos faz ventos, e de seus ministros labareda de fogo. Versículo 8 indicado: mas do Filho diz: ó Deus, o teu trono subsiste pelos séculos dos séculos. Cetro de equidade é o cetro do teu reino. Versículo 9: amaste a justiça e aborreceste a iniquidade. Por isso Deus, teu Deus, te ungiu com óleo de alegria mais do que a teus companheiros.
São então colocações na Bíblia Sagrada referindo-se à pessoa de Jesus. E se você é um cristão, estudando na teologia das seitas, Jesus é uma criação de uma forma ou de outra. E você, como um cristão, tem o privilégio de poder orar a Jesus e não somente por intermédio dele. Você pode adorá-lo juntamente com o Pai. E você pode chamá-lo de seu Senhor e Deus. Um membro de uma seita não pode fazer isso. Um membro de uma seita tem um falso Jesus e, portanto, uma falsa esperança de salvação. Como dissemos há pouco momento, o Jesus das seitas é o arcanjo Miguel. E Miguel, como anjo, não pode fazer nada por nós. E o texto a seguir é uma expansão dos pontos acima. Se você coloca a sua fé em Jesus, que não é o verdadeiro, então a sua fé é inútil. O poder da fé não reside no ato da crença, mas no seu objeto. Uma grande fé em alguma coisa falsa é o mesmo que fé em nada. Sinceridade, falsos messias não constroem pontes sobre o abismo de pecados entre Deus e o homem. Somente o Jesus da Bíblia faz isto. Quem então é o verdadeiro Jesus? Jesus disse que ele era o único que revelava o Pai. Todas as coisas me foram entregues por meu Pai. Ninguém sabe quem é o Filho senão o Pai, e ninguém sabe quem é o Pai senão o Filho e aqueles a quem o Filho quiser revelar. Mateus capítulo 11, versículo 27 e Lucas capítulo 10, versículo 22. Então, para conhecer o verdadeiro Pai, você deve primeiro conhecer o verdadeiro Jesus. A questão é, como você faz para reconhecer o verdadeiro Jesus? Simples, dizemos nós, olhe na Bíblia. E você olhando na Bíblia, não vai ter dificuldade de localizar o verdadeiro Jesus.